Aí vamos lá. Essa aqui eu acho que ele também considera como difícil, o Claudinei. Então deixa vocês fazerem, porque essa questão aqui, ela envolve um pensamento avançado, a certo ponto. Porque aqui, novamente, é uma questão um pouco mais complexa para você pensar e para você desvendar o que você tem que fazer. Vamos ler a questão. Certo dia, em uma aula prática de química, o aluno Pedro Azevedo colocou 6 gramas de hidróxido de sódio impuro em um balão volumétrico de 100 ml e completou com água destilada QSP. Ao final, constatou-se que a molaridade resultante foi de 0,31 molar. Qual a pureza do hidróxido de sódio que Pedro Azevedo usou? Então, essa questão, quando você chegar na prova, você vai travar nela, isso é um fato. Isso aqui a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte, você tem que ver a molaridade. Aqui, para você saber a pureza, você vai ter que chegar ao número de gramas que tinha de hidróxido de sódio verdadeiro. Para isso, você tem a molaridade e tem o volume. Lembra que a molaridade é igual a número de mol pelo volume. Lembra disso. Lembra que o número de mol é uma quantidade de massa, de gramas. Então, você usa ele para saber quantas gramas de hidróxido de sódio verdadeiro você tinha. No caso, para ter essa molaridade. No caso, eu vou fazer a conta aqui. Eu tenho 0,31 molar, que é a molaridade da minha solução que o Pedro Azevedo fez. O meu número de mols vai ser X, que através dele eu vou descobrir quantas gramas de hidróxido de sódio verdadeiro eu tinha. E o volume da minha solução, ele fala aqui, ó, foram 100 ml, que é 0,1 litros. Aí no caso, eu pego minha calculadora, eu faço minha continha. A molaridade vezes o meu volume, que vai dar que o meu número de mols de NaOH vai ser 0,031 mols. Aí, se eu sei aqui, ó, o meu número de mols, eu posso descobrir quantas gramas de hidróxido de sódio eu tinha. Aqui nesse caso, de novo, eu esqueci de colocar a fórmula, mas no caso do H é NaOH. Aqui de novo, como o professor no caso não teria dado para você na questão a massa para você se basear, você vai ter que ir na tabela periódica buscar, que a tabela periódica ele dá na prova no caso. Indo aqui na minha, eu tenho aqui que a massa de um mol de hidrogênio é 0,01. Então eu tenho 0,01 mais o oxigênio. O oxigênio eu tenho que ele é 16. E do Na? No Na eu tenho que ele é 22,99. Não, colocar aqui fazer a soma, 22,99. Aí eu vou fazer a soma para descobrir quanto que vale 1 mol de NaOH. Pegando a calculadora, eu tenho 22,99 mais 16 mais 1,01. Vou dar 40. Então, 1 mol de NaOH equivale a 40 gramas. Se eu sei que 1 mol vale 40 gramas, 0,031 mol vale X gramas. Aí no caso, fazendo a conta aqui na calculadora novamente, eu tenho 40 gramas, que é o que vale 1 mol, vezes 0,031, que é a quantidade de mols que eu tenho na minha solução que o Pedro preparou. Então eu tenho no caso aqui, ó, X vai ser igual a 1,24 gramas.
de NaOH. Aí eu sei quantas gramas tinha na solução que o Pedro preparou. 1,24 gramas de NaOH. Aqui eu quero puxar atenção, ó como que essa matéria ela é muito raciocínio. Você não precisa saber nem matemática básica quase, já que tem calculadora, fazer isso aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz 2 continhas de regra de 3. Fiz uma conta de adição e termino fazendo só mais uma regra de 3 para achar o resultado. Que no caso, se eu quero saber a pureza das 6 gramas que o Pedro usou, eu tenho aqui 6 gramas. É 100%, porque foi o total que o Pedro adicionou na solução. Eu sei que 1,246 gramas era de hidróxido de sódio puro, que é X%. Então, no caso, eu tenho que meu X vai ser igual a 1,24 gramas vezes 100%, divide por 6. Eu tenho que vai ser mais ou menos 20,66% a pureza, no caso do hidróxido de sódio que o Pedro utilizou para fazer essa solução. Vocês conseguem entender aqui no caso o raciocínio? Você tem um número de... você tem a molaridade, você tem o volume. Você tem que descobrir quantas gramas tinha, quantas gramas você tinha para comparar com os 6, para ver qual que é o grau de pureza do hidróxido de sódio que ele utilizou. No caso, para fazer isso, para descobrir as gramas, você vai botar na conta que a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. Então eu descubro o número de mols. Lembra? O número de mols, quantidade de massa, gramas, massa, é peso. Então, eu vou na tabela periódica, vejo quanto equivale a massa de cada um dos átomos que formam a molécula de hidróxido de sódio. Verifico que 1 mol é 40 gramas. Então eu tenho 1 mol é 40 gramas. 0,031 mol, que é a quantidade de mols que eu tenho na minha solução, é X gramas. Faço uma regra de 3. Chego que eu tinha 1,24 gramas de hidróxido de sódio pura na minha solução. Aí eu lembro, eu coloquei 6 gramas. Então 6 gramas é o total que eu coloquei. Total 100%. O real de hidróxido de sódio que tinha era 1,24, que é X%. Fazendo a regra de 3, eu tenho que eu tinha 20,66% de pureza no hidróxido de sódio que o Pedro colocou. Vocês entendem? Aqui eu só passei o negócio dividindo, fiz uma regra de 3, fiz uma adição e fiz uma regra de 3. A conta não é o difícil é o raciocínio. É o pensamento que você tem que ter. Você tem que saber, molaridade é concentração, número de mol é massa. Aí, é basicamente isso que você tem que ter em mente. É que o número de mol vai sempre te dar a massa, o número de mols. E a molaridade é a concentração da minha solução. Lembrando que concentração é a massa dividido pelo volume.